Então, a nutrição e os fatores de crescimento, eles regulam o desenvolvimento do cérebro durante tanto o período fetal, como também o período pós-natal. Todos os nutrientes, eles são importantes, né, para o crescimento normal das células, principalmente as células neuronais. Só que, logicamente, a gente tem alguns micronutrientes que eles têm uma maior importância, tá? Então, o cérebro, né, ele em desenvolvimento durante aí a 24ª até a 42 semanas de gestação, ele é praticamente vulnerável às deficiências nutricionais, né, justamente por conta dos rápidos processos neurológicos desse período gestacional, incluindo também a formação de sinapses e também de mielinização, tá? Então, por isso também que as deficiências nutricionais na gestação, elas são tão importantes, tá? Então, a evolução do cérebro, ela é muito rápida no período fetal e neonatal, e um pouquinho mais lenta na infância e na adolescência, e por isso a importância desses primeiros 1000 dias, né, nessa saúde cognitiva da criança. A nutrição, então, ela é possivelmente o fator ambiental que pode determinar uma ampla de efeitos no desenvolvimento do cérebro. E os nutrientes que podem influenciar essas macro e microestruturas cerebrais e função também dos neurotransmissores, elas podem causar um impacto, esses nutrientes podem causar um impacto no desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então, os macronutrientes, como carboidratos, lipídios e as proteínas, também são uma fonte importante de energia, né, que o cérebro requer para o seu funcionamento adequado. Então, certamente, a função cerebral, ela vai depender de uma nutrição adequada e também de variações em relação à quantidade, à composição também de nutrientes, né, e indivíduos saudáveis, e tudo isso vai influenciar as questões, né, a função cognitiva. Em relação aos nutrientes, é importante frisar que mais da metade do peso do nosso cérebro é composto por lipídios. Então, não tem como negar, né, que eles sejam fundamentais para poder, para o desenvolvimento, enfim, para o processamento neural, tá? A maioria dos estudos que falam da ingestão de ômega 3 e o desenvolvimento cognitivo é muito focado em crianças com nascimento prematuro, ou seja, antes da 37ª semana gestacional, ou com baixo peso ao nascer, ou seja, crianças que apresentam peso ao nascer inferior aí a 2,5 kg, né? O ácido araquidônico, que é um ácido graxo essencial, né? E o ácido, e o DHA, que é o ácido docosahexaenoico, né? Ele é um importante ácido da família do ômega 3, eles se acumulam rapidamente no cérebro humano no terceiro trimestre gestacional, mais para o final da gestação. E nas primeiras etapas também do desenvolvimento pós-natal, quando o crescimento cerebral é máximo e o cérebro aí está mais vulnerável, então, a essas deficiências nutricionais. Então, os estudos, né, que demonstram que a deficiência de ômega 3 em crianças prematuras, eles trazem resultados dizendo que geralmente essas deficiências essa deficiência, de ômega 3 acaba afetando muito a acuidade visual da criança, o reconhecimento também visual, a memória e outros aspectos do desempenho cognitivo, né? Em alguns estudos, a suplementação de ômega 3 nesse período, então, gestacional e pós-gestacional, se mostrou, né, com os efeitos bastante positivos em relação, então, a esse desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Do ponto de vista teórico, né, os micronutrientes, eles estão envolvidos na função cognitiva por várias razões, né? Eles são as vitaminas, os minerais,
eles são responsáveis por regular o metabolismo celular e participar como cofatores de enzimas, né, que são envolvidas em processos de metabolismo dos macronutrientes. Eles também estão envolvidos no metabolismo de neurotransmissores e também como cofatores de enzimas, né, envolvidas em sínteses, enfim, substratos também de algumas outras reações. Os micronutrientes que comumente, né, são associados com a função cognitiva são o ferro, as vitaminas do complexo B e também os antioxidantes. A deficiência de ferro, ela continua sendo um problema de saúde pública, né? E é bastante frequente essa deficiência de ferro em muitos países, especialmente aqui no Brasil e nas regiões menos favorecidas também, tá? Por isso, né, por esse motivo também, aqui no Brasil nós temos um programa, que é o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, cujo público-alvo também são crianças de 6 a 24 meses, tendo em vista, né, a importância desse micronutriente do ferro para o adequado desenvolvimento das crianças nessa fase da vida. Então, estudos demonstram que a anemia por deficiência de ferro, ela está associada ao menor desempenho em testes de função cognitiva e também desempenho escolar da criança. E mesmo aquelas crianças que não apresentam a anemia propriamente dita, né, mas que têm a deficiência de ferro, elas têm sido associadas a um pior desempenho mental cognitivo. Então, a deficiência de ferro, ela acaba afetando o desenvolvimento cognitivo durante as primeiras etapas do desenvolvimento da criança, mais do que qualquer outra fase da vida. E isso pode causar alterações nos processos metabólicos, que vão intervir nos minerais, resultando, então, em alterações cognitivas e também em alterações comportamentais, né? Existe um estudo que fez uma correlação positiva com os resultados de teste de atenção e também capacidade escolar em tarefas verbais, tarefas de raciocínio e também tarefas de matemática, enfim, com adolescentes, né? E aqueles que apresentaram os níveis, né, de ferritina igual ou superior a 12 miligramas por ml, eles foram os adolescentes que apresentaram, os escolares, desculpa, que apresentaram uma pontuação mais alta nesses testes, né, nesses testes de atenção e de capacidade escolar. Há grande interesse científico sobre a associação das vitaminas do complexo B, especialmente o folato, né, o ácido fólico e o desempenho cognitivo da criança. O ácido fólico, que é a vitamina B9, ele é importante no desenvolvimento do tubo neural e muitos estudos acabam sugerindo que essas vitaminas também são importantes para o desempenho das crianças e dessas crianças em idade futura. Inclusive, tem também nessa recomendação da suplementação do ácido fólico na gestação, tá? Já as deficiências da vitamina B6, que é a piridoxina, né, e a vitamina B12, que é a cobalamina, elas podem elevar os níveis de homocisteína, especialmente em combinação com dietas que são bastante ricas em proteína, tá? E esses elevados níveis de homocisteína, eles estão associados a um maior risco vascular por um efeito tóxico sobre o tecido vascular ou pela produção excessiva de alguns tipos de aminoácidos sulfurados. Então, essas 3 vitaminas, elas acabam contribuindo para manter a integridade do sistema nervoso central, ao prevenir, então, essas possíveis, né, doenças vasculares, o que também isso é crucial para a função cognitiva, tá? E diversos estudos também observam as deficiências, tanto de B6, de B9 e também de B12, associadas a um menor desempenho cognitivo da criança. Então, quando a gente fala de alimentação no início da vida, eu não posso deixar